8h09, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Para você, nosso ouvinte, estamos aqui com a presença do secretário Vitor Montalvão, conversando conosco, Arnaldo Neto. E o assunto no momento, se você chegou agora, é exatamente o que fecha, o que abre, como controlar, se é possível controlar. A gente conta mais, né, Vitor, com o bom senso das pessoas. Isso aí é uma coisa que, se tiver legal, sim, as coisas dão certo. Sim, Arnaldo falou aqui no intervalo, né, a gente está conversando aqui, sobre a questão dos templos religiosos. Saiu uma recomendação do MP, Doutor Marcelo Lessa. Doutor Marcelo Lessa, no sábado à noite. Então é aquela questão, né? Muda toda hora. Exato. Muda toda hora, saiu no sábado à noite. E aí no sábado mesmo, durante o processo de fiscalização, a gente já começou a abordar os templos religiosos, independente de qual seja. E é uma questão do bom senso do pastor, do padre, daquele responsável por aquele templo. Independente se recomendação ou se vai existir um decreto durante agora a semana, evitar aglomeração. Evitar aglomeração. Eu sei que nós somos regidos por lei justamente para se ter o controle da sociedade, né? Aí o pessoal do direito conhece melhor isso. Mas a gente, usando o nosso bom senso, e como aí o líder, que é o pastor, que é o padre, tendo essa consciência para passar para os seus fiéis essa situação que nós estamos vivendo, facilita muito o processo de fiscalização. Sim. E é menos uma parcela que aí que eu tenho que focar para fazer o atendimento e fazer valer os decretos. Essa questão de templos religiosos, só deixar claro que antes mesmo da recomendação do MP, a Diocese de Campos, né, tanto a Diocese que é comandada pelo Dom Roberto Ferreira Paz, quanto a administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, que é do Dom Rifan, já tinham emitido uma recomendação. Uma determinação para que as missas sejam celebradas sem os fiéis. Muita gente fala que há conflito nesses decretos ou nessas recomendações com a questão da liberdade de credo, que é uma garantia constitucional. Mas nós vivemos num momento de exceção. Então tem essa questão do bom senso, de análise, e não é uma proibição. Não é uma proibição para sempre. Sim. É uma proibição, é uma restrição temporária. Né? Aí, Arnaldo, eu quero só agradecer também aqui ao doutor Marcelo Lessa, que ficou à disposição da gente, fazendo esse processo de apoio durante o final de semana inteiro, desde o meio da semana, e acredito que vai continuar durante todo esse processo de pandemia, que é dando aquele apoio jurídico, dando o apoio de força durante essa pandemia. Então, doutor Marcelo Lessa, meu agradecimento. Pessoal da delegacia da Polícia Civil, doutor Bruno, aqui do centro, do Cleuder, que a gente conversou ontem também. Então, assim, é um entendimento das forças de segurança para que a gente possa exercer esse papel de responsabilidade para com a sociedade, para que as pessoas possam ficar em casa. Quem não estiver colaborando, aí eu já falei aqui, Polícia Civil, Ministério Público, Prefeitura, Guarda, PM, Bombeiro, a própria Defesa Civil, que é do estadual, mas tem a sua parcela no município. Quer dizer, tá todo mundo unido, tá todo mundo junto, todo mundo trabalhando em sintonia, justamente para que a gente possa ter mais segurança, mais saúde. Tem um comentário aqui do Daniel, lá de Atafona, amigo nosso lá de Atafona, falando sobre a questão de lá de São João, não compete ao Vitor, mas eu só vou registrar o comentário dele falando sobre os comércios de Atafona estão funcionando, não respeitando o decreto. Eu me comprometo a ouvir a Prefeitura de São João da Barra durante o dia para saber como que está a situação de fiscalização lá em São João da Barra também. Como eu falei no bloco anterior, ou no primeiro, lembrar todo mundo também, Vitor, que não é uma coisa de Campos. Macaé está até mais rígido. E já está há mais tempo, né? Como eu falei aqui, o prefeito deu feriado a semana inteira essa semana. São Paulo parou. São Paulo está parado há mais tempo. E, então, é o que nós conversamos, é o entendimento. Eu acho que não é uma questão municipal, é um entendimento mundial. As limitações estão acontecendo para todos. Não tem, nesse momento, quem diga que está ganhando ou que está perdendo. Eu acho que todo mundo, nesse momento, tem que ficar unido. Financeiramente, a gente pode estar até perdendo, quem é empresário, o ambulante, aquela pessoa que depende do trabalho do dia. Elas, obviamente, têm as suas dificuldades, só que é uma questão de saúde pública que a gente está tentando agravar ainda mais. Grave já está. E quem está tentando é não ficar muito, muito, muito grave.
reforçar, Arnaldo e Marco, que o processo de fiscalização vai iniciar, quer dizer, já iniciou, né? Agora, com base no decreto, vai continuar durante todo o dia, não vai ser só à noite, porque era na recomendação do MP, e que as sanções existem, tá? As sanções existem, multa, lacrar estabelecimento, a gente vai tentar evitar ao máximo que isso ocorra, então o bom senso é fundamental. Durante o final de semana, incrivelmente, a gente teve que fechar um salão de festa no Alphaville, porque estava tendo uma festa de aniversário, estava repleta de pessoas dentro do salão de festa, algo absolutamente absurdo que ocorreu no final de semana, no sábado precisamente. Então aquele salão, além de ser fechado, ele vai ser multado hoje, acredito que deva sair no Diário Oficial quarta ou quinta-feira, que são 3 dias até a assinatura da Secretaria, por conta de estar, porque aí o salão já estava no decreto estadual que era proibido. O decreto municipal só reforçou nessa questão de salão de festa e lugares onde se possa prestar esse tipo de serviço, recepções, né, que a gente fala, só reforçou o que já existia no decreto estadual. Então, por favor, você, proprietário de salão de festa, coloque a data para frente, cancele, faça isso não só por você, mas por todos. Porque se existir a festa e existir o processo de fiscalização, infelizmente a festa vai ter que parar e o salão vai ser fechado. Eu falava, Vitor, no bloco anterior, Marco tinha alguma pergunta para colocar? Só uma pergunta. No caso, não é nem para me satisfazer, mas já, de repente, alguém está com essa pergunta na cabeça. Existe como fiscalizar, por exemplo, festas dentro de casa? Não, eu não tenho como, né, fiscalizar. Não tem essa atribuição. Ninguém pode, acho que é mais difícil. O que a gente vai sugerir, pedir, né, isso aí aconteceu, tá? Por exemplo, na sexta a gente estava em Guarulhos e tinha um grupo de jovens reunidos, bebendo, ouvindo o som, nós paramos. Gente, pelo amor de Deus, vai para casa, vamos para casa. Aí o pessoal entendeu, não muito feliz, mas entendeu e dispersou. O que a gente vai fazer, e aí é um entendimento meu, ir na casa, gente, por favor, vamos evitar isso que está acontecendo aqui, o que vocês já sabem. Só que aí tem uma pessoa aqui sendo chata, pedindo por favor para que se finalize. Mas a gente não tem, infelizmente, até o presente momento, essa atribuição. Lá, nas redes sociais, e aí o Vitor sabe disso, tudo que de São João da Barra o povo me marca, né? Fica me marcando no Facebook e a gente acaba acompanhando. Eles colocaram canais de comunicação para que as pessoas possam denunciar de forma anônima quem não esteja cumprindo o decreto. Aqui em Campos, como que funciona isso? Quem tiver um estabelecimento que não esteja cumprindo, aciona quem e qual canal? Pode me acionar no Facebook, no Instagram, eu acho que o meu WhatsApp tá mais que liberado, todo mundo já conhece, eu acho impressionante. Enfim, mas o canal do município, aí é importante isso, é o principal, 98168-3645, 98168-3645, que é o telefone da ouvidoria da postura. Podem ficar tranquilos, lá é um sistema de denúncia, quem atende já sabe todo o procedimento, já entende isso, já na prática, podem ficar tranquilos, pode fazer a denúncia que não vai ser identificado e a gente vai fazer o processo de fiscalização. E é bom você falar nisso, Arnaldo, porque todo o nosso processo de fiscalização da postura, ela está num estágio diferenciado, saiu no Diário Oficial na semana passada, em que eu fiz uma portaria limitando os atendimentos para o caso de emergência do coronavírus. Então você que quer fazer a denúncia presencialmente, quer dizer, lá na postura, pode fazer de 8 a meio-dia, mas recomendo que faça por telefone, que é a melhor alternativa para que a gente evite essa aglomeração de pessoas. É uma secretaria que não pode fechar, ela não fechou em dia nenhum, só que está desde a portaria que saiu na quarta-feira, se eu não me engano, trabalhando num estágio limitado, então atendimento presencial, que é para ser evitado de 8 a meio-dia, por telefone, e aí são as denúncias da pandemia, 98168-3645. Se tiver dificuldade de estar falando ao telefone, pode mandar o WhatsApp, que a gente registra e encaminha para os fiscais. A gente tem uma pergunta aqui do Marcos Almeida, que
talvez nem seja sua atribuição, mas só para ver se a gente consegue esclarecer. Ele pergunta, porteiros de condomínios podem trabalhar? Tem alguma restrição? Acho que não, né? Não. Agora... Aí cabe a empresa, se for uma empresa, né, fazer o processo de higienização. Dar álcool, dar a luva, é o entendimento que ela achar que proteja o trabalhador. Tem uma pergunta aqui com relação à barreira fiscal. Agora eu não sei se é barreira fiscal ou é barreira sanitária. Barreira sanitária. Não seria barreira sanitária. Macaé fez barreira sanitária, você sabe? Não, acho que Quissamã... Bom, eu ouvi dizer que, aí é aquela situação, e é verdade ou não, Quissamã estava fazendo. Só que eu não sinceramente, eu não entrei em contato com a prefeitura de lá. Quissamã pode estar fazendo, São João tem certeza que está fazendo. Né? Agora, qual é a efetividade dessas barreiras intermunicipais? Né? Porque existe aí uma certa dificuldade, porque às vezes a prefeitura não pode, as prefeituras não podem limitar. Como fazer isso ser efetivo? Ou é mais uma questão de conscientização do que de efetividade? Eu acho, na minha opinião, aí falando aqui de grosso modo, eu acho que a pessoa ideal para se responder isso é a André, da Vigilância de Saúde, que é da Vigilância de Saúde, e o Dr. Zé Paz, por causa dessas limitações de ir e vir da questão jurídica. Mas, ao meu ver, é uma questão de recomendação e conscientização das pessoas. Porque aí tem que entrar na questão jurídica. Eu não me sinto confortável justamente para não entrar na área do colega, mas eu acho que é mais recomendações. Porque como a gente estava conversando com você aqui, eu tive conversando com a prefeita de São João da Barra e falava que o papel é de orientar. Recomendar. Orientar e recomendar, porque como você vai limitar a entrada de alguém no município, né? Agora, é o direito de ir e vir. Agora você vê, né? A ponte de Niterói foi fechada. Mas aí foi o governador, né? Aí já é uma outra instância. Mas mesmo assim, cabe ao cidadão o direito de ir e vir. Aí é uma questão jurídica, aí entra, aí é federal. Aí Bolsonaro vai baixar um decreto. Então é uma discussão muito ampla. E aí foi aquilo que eu falei há 10 minutos atrás. São ações passo a passo, é a realidade agora. Por exemplo, eu ouvi as informações que o governador tinha cancelado os voos internacionais, mas não é atribuição dele, é uma atribuição federal. Então a gente tem que também entender a atribuição de cada um. Então, respeitando os meus colegas, aí o Dr. Zé Paz e André da Vigilância e Saúde, eu acredito que seja a recomendação essas barreiras sanitárias. O Jorge Renato Belo, ele traz uma questão aqui que eu ia abordar com você também, inclusive foi tema de matéria nossa nesse domingo. Não é da sua competência, seria a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social o que está sendo preparado, mas como a postura vai atuar nesse caso também, que é com relação à população em situação de rua na nossa cidade. Primeiro, antes eu quero falar sobre o Jorge Renato Belo. Eu dei uma resposta mal criada para ele no Facebook. Não, ele nem cita nada disso, ele só faz a pergunta. Sim, eu até vi aqui, mas eu quero aproveitar aqui e fazer um pedido de desculpa público, na verdade, ao Jorge Renato Belo. Eu dei uma resposta mal, embora ele insinuou uma situação, eu como superintendente, secretário que sou, não poderia ter respondido da maneira que eu respondi a ele. Então, que humildemente venho aqui publicamente pedir desculpa ao Jorge Renato Belo, que eu acho que é um dever meu como cargo que estou exercendo, superintendente de postura, e como cidadão pedir desculpa ao Jorge Renato e falar que a assistência à família está trabalhando com a secretária Priscila nessa questão das pessoas que estão em estado em situação de rua, perdão, e a postura dá todo apoio à Priscila. A gente já conversou várias vezes sobre fazer ações juntas, já fizemos várias ações juntas, quando o Marcão estava como secretário e antes com a Sana também, nós fizemos essas ações. A Priscila não é diferente, a gente já vem fazendo. Muita gente questiona a gente sobre o que fazer com as pessoas têm que compreender e entender que as pessoas em situação de rua, elas não têm, até o presente momento, nenhuma obrigatoriedade de ir até uma instalação municipal. Ela pode ir se ela quiser, a gente não tem como obrigar, não é compulsório. Então, talvez o governo federal, em algum momento, possa entender isso diferente, decretar que as pessoas em situação de rua, o município, o estado, possa fazer esse processo de remoção compulsória. Até o presente momento, a gente depende muito da boa vontade
da pessoa de situação de rua em querer ir para os alojamentos do município. E as pessoas, o município tem que compreender que existe esses alojamentos, existe os grupos da assistência à família e não se faz isso agora por causa da pandemia, se faz isso a todo momento e é uma luta de sempre, tá? Uma luta sempre, é um questionamento sempre dos comerciantes no centro da cidade, das pessoas que moram no centro da cidade, mas em momento nenhum o governo fugiu da responsabilidade de ir até esses moradores de rua e ofertar um local para tomar banho, para dormir, para comer, e isso é uma luta de todos. Marco, a gente vai ao mais um intervalo ou a gente vai direto... Perfeitamente. No intervalo? Você já pegou todo o macete. Tá na hora aqui, né? É só dar um sinal que eu já entro. Aí fica melhor, porque aí o assunto é coordenado ali pelo... No próximo bloco tem questão de ônibus. Tem duas perguntas que chegaram agora. Uma do João Marcelo Sá e outra do Marcelo da Márcia Oliveira, desculpa, falando sobre a questão de ônibus. E é bom a gente falar também sobre essa questão de transporte público, como que fica. Claro, claro. Vamos ao intervalo, são 8 horas e 24 minutos. Daqui a pouquinho voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e aí sim o final do nosso papo com o Montalvão. Vamos lá então? A Proteus, moderna empresa especializada em medicina